Bom, vereadora Esther, falando a respeito do projeto que foi aprovado aqui na casa, eu gostaria de saber da senhora a respeito do projeto agora. De que maneira ele vai estar sendo colocado em prática aqui na cidade de Santa Bárbara? Bom, Jair, primeiro agradecer à imprensa que foi muito aliada nossa nesse assunto, que pautou esse projeto para que ele hoje fosse votado aqui na Câmara Municipal. Então é uma vitória nossa junto com a imprensa da nossa cidade, região, que pautou esse tipo de assunto. Esse projeto, hoje ele foi aprovado, é apenas uma discussão, segue aí para ser sancionado pelo prefeito Rafael Piovesan. É importante dizer que a gente fez algumas conversas com relação à Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, que são os locais onde esses projetos serão instituídos e aplicados no nosso município. Além disso, a gente tem um requerimento que nos comprova que esse projeto ele não partiu do nada, não veio da minha cabeça. A gente tem dados sobre isso. Ele foi construído com uma equipe jurídica, técnica, para que ele tivesse a sua constitucionalidade, porque a gente sabe que vereador não pode propor projeto que gere custos, né? E a partir de agora a gente vai continuar pautando esse assunto na nossa cidade, porque a aprovação por si só não cabe só, né? Não é somente isso. A gente vai continuar pautando para que após ele ser sancionado, a gente inicie o quê? Uma conversa com os profissionais da saúde, da educação, para que aquele médico ele comece a ter mais sensibilidade com aquele assunto. Olha, talvez essa infecção urinária ela seja por algum motivo de precariedade menstrual. Talvez essa aluna que está faltando há uma semana, ela esteja menstruada e por isso não está indo para a escola porque não tem acesso a absorventes. E aí, gerando estatísticas no nosso município, a gente tem aí dados e instrumentos, argumentos suficientes para que uma política pública municipal ela seja criada, porque até o momento o município está fazendo o quê? Ele está esperando o governo do estado e também federal enviar recursos para isso. E a gente sabe muito bem que recursos do SUS, da educação, eles podem ser utilizados para fornecer absorventes para as nossas mulheres, meninas, homens trans. E a gente sabe também que a Secretaria de Promoção Social já tem alguma coisa com relação a isso. Então é possível o nosso município fazer esse movimento, até porque a gente tem exemplos de outras cidades que também estão aprovando projetos com relação à distribuição de absorventes e prefeitos que estão acatando em vez de vetar. Espero que o nosso prefeito Rafael Piovesan siga nesse caminho, gerando cadastro, gerando política pública e garantindo a dignidade menstrual para milhares de mulheres barbarenses. Além da aprovação desse projeto, Esther, deu luz a uma questão que até então é tabu ainda para muitas pessoas, né? Sim, Jairo. Esse é aquele assunto que a gente fala baixinho, né? As mães falam com suas filhas, as filhas que procuram os pais e mandam eles irem procurar as mães. A gente não tem essa questão de forma prática abordada na escola. Então, sim, é um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade. Mas também passa por a gente discutir representatividade da nossa política, porque a partir do momento que a gente traz mulheres para dentro do Legislativo barbarense ou do nosso país, a gente passa a tratar de políticas públicas que antes nunca foram tratadas, como é, por exemplo, a questão da menstruação. É bom deixar claro que não é pela aprovação do projeto que na sexta ou a prefeitura vai fazer a distribuição de absolventes, essas questões das mulheres. É apenas uma questão para que futuramente isso realmente se torne algo natural, né, Esther? Exatamente, a gente cria cadastro. A nossa cidade não tem estatísticas sobre isso. A gente vai criar um cadastro, a gente vai passar a mapear e gerar estatísticas sobre esse assunto, tanto no campo da saúde como no campo da educação, que são campos que sozinhos conseguem acessar as mulheres barbarenses. E aí a prefeitura, a partir daí, deverá acolher essas mulheres e encaminhá-las para uma política pública. Mas é óbvio, a gente sabe que tem mulheres que não precisam que isso seja fornecido pelo SUS, que conseguem ter acesso a absorventes porque compram e está tudo certo. Mas tem mulheres que a realidade não é assim. Então, a gente tem que falar o quê? A gente tem que falar sobre política pública para quem mais precisa, e que é o caso desse projeto. Muito se fala em vice de iniciativa, em questão de geração
em custos, né? Mas não entende que isso também poderia ser um investimento na saúde para evitar que pessoas fiquem doentes, parando assim na rede de saúde que é tão precária, né? É exatamente isso, e é isso que a gente tem chamado a atenção. O debate ele não tem que ser visto como gasto. Não é um problema, é uma solução. A gente investir na saúde, investir na atenção básica, a gente está falando de prevenção. O quanto que essa mulher, com acesso à educação, com acesso a uma saúde adequada, ela vai devolver para o nosso país. O tanto de mão de obra que a gente perde de mulheres que poderiam estar em pé de igualdade com homens, trabalhando pelo nosso povo. Então, se a gente está falando de um projeto de país responsável e saudável, passa por pautar as nossas mulheres. Tem uma frase, Jairo, que diz assim: metade do mundo é feito de mulheres e a outra metade são os filhos delas. Então, se não partir de nós, de onde virá?